Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: resolver a equação diferencial, derivada de segunda ordem de y mais 4y igual a 3 seno x. Nós vamos resolver hoje uma equação diferencial, que é uma equação diferencial de segunda ordem, uma equação diferencial de segunda ordem, de coeficientes constantes e não homogênea. É uma equaçãozinha desse tipo. Nós vamos descobrir uma função, no caso aqui uma função, já que a derivada de segunda ordem que nós temos é um y, nós vamos descobrir aqui uma função y igual a f de x, tal que a sua derivada segunda mais 4 vezes a sua função, a derivada segunda de y mais 4y, é igual a 3 vezes seno x. E o método que nós vamos usar para resolver essa equação diferencial é o método dos coeficientes a determinar. Nós vamos montar uma equação homogênea, montar uma equação característica, resolver, achar primeiro a solução homogênea. Depois achar uma solução particular. Na verdade, a solução dessa equação diferencial, esse y, ele é composto de uma parcela da equação, da nossa equação diferencial homogênea, mais uma solução particular, que deriva desse 3x. Bem, vamos ver como é que fica essa solução. O primeiro passo é montar a sua equação diferencial homogênea, ou seja, pegar aqui a nossa derivada segunda de y mais 4y igual a 0. E daí montar a nossa equação característica. O que é a equação característica? É uma equação de segundo grau, Lembra que o desenvolvimento de uma equação de coeficientes constantes, a derivada segunda de y mais b derivada de y mais c vezes y igual a 0, gera uma situação em que nós temos uma equação de segundo grau envolvida. Se nós transformarmos isso numa equação de segundo grau, fazendo uma relação entre derivada segunda com lambda ao quadrado, derivada primeira com lambda e 4y com o número 4, montando a seguinte equação característica: lambda ao quadrado mais 4 igual a 0. E ao resolver essa equação característica, nós achamos os valores de lambda, que dependendo da situação, indicam como é a solução geral dessa equação diferencial. Lembra que nesse caso aqui, se nós resolvemos essa equaçãozinha, o nosso lambda ao quadrado é igual a menos 4, então o nosso lambda é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, então o nosso lambda ele é igual a mais ou menos 2i. Então nós temos aí uma solução para os valores de lambda. Nós caímos num caso nessa equação diferencial em que nós temos a seguinte situação: quando as raízes da equação, quando os valores de lambda são iguais a mais ou menos bi, ou seja, um número complexo com uma parte real a e uma parte imaginária b, a solução homogênea dessa equação, a solução a solução dessa equação homogênea, ela vai ser C1 vezes e elevado a x vezes o seno de bx, mais C2 vezes e elevado a vezes x vezes o cosseno de bx. Então, nessa situação, lembra, nós temos aqui uma equação de segundo grau, as raízes podem ser de 3 tipos diferentes, dependendo do delta. Se a nossa equação de segundo grau fosse uma equação completa do tipo a lambda quadrado, mais b lambda mais c igual a 0, nós teríamos delta maior que 0, delta igual a 0, delta menor que 0. Delta igual a 0 é um tipo de situação, delta igual a 0 é outro tipo de situação, e delta menor que 0, que é esse caso, com soluções complexas,
a nossa solução, né, a nossa solução da equação homogênea é dada por uma constante C1 vezes e elevado à parte real do número imaginário x, vezes o seno de bx, b é a parte imaginária, mais uma outra constante C2, e elevado à parte real x, vezes o cosseno de bx, parte imaginária. Então, no caso dessa equação homogênea, a sua solução, né, a solução y da solução homogênea é C1 vezes e elevado à parte real da sua solução. Lembra que esse y ele é igual a zero, mais ou menos 2i, né? Parte real é zero. Então, e elevado a zero vezes x, vezes o seno de b, que é 2x, mais uma constante C2 vezes e, elevada a, que é zero, vezes x, vezes o cosseno de b. Lembra que o b é a nossa parte imaginária, 2x. Ou seja, a nossa solução da equação homogênea, e elevado a 0 vezes x é 0, e elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai ser C1, seno de 2x, mais e elevado a 0 é 1, C2, cosseno de 2x. Então, nós temos aí uma parte da solução, né? Lembra que nós temos aí duas, né? Nós temos duas partes, né? Duas parcelas na nossa solução geral. A solução da nossa equação homogênea e agora a solução da nossa equação, né, não homogênea. Agora vamos procurar uma solução que se enquadre nesse caso aqui, ó, 3 seno x. Lembra que a nossa solução aí é uma solução, nós vamos achar coeficientes, né, o método é coeficientes a determinar, nós vamos achar coeficientes que tornem essa equação, né, lembra a nossa solução yp da nossa equação não homogênea, que vai ter esse formato, a vezes o seno de x mais b vezes o cosseno de x. Esse a maiúsculo e esse b maiúsculo são os coeficientes que nós temos que determinar para achar essa solução. Essa aqui é a forma da nossa solução que se encaixa, né, que tem a mesma forma desta parte aqui, né, 3 seno x, né, da nossa equação não homogênea. Então é isso aí que nós vamos usar para achar a nossa segunda parcela da nossa solução geral. Primeira parcela nós já temos, vamos achar agora a segunda parcela. O que eu preciso fazer? Preciso achar a derivada de primeira ordem e a derivada de segunda ordem, para poder substituir na equação e achar os coeficientes. Então vamos calcular aqui a derivada de primeira ordem. Lembra que a derivada de primeira ordem aqui é a derivada desse y, derivada de primeira ordem. Eu conservo a constante a, derivo o seno, derivada de seno, cosseno x, mais, conservo a constante b, derivo cosseno, derivada de cosseno é menos seno x. Então a nossa derivada de primeira ordem seria a cosseno x, mais com menos b seno x. E vou agora calcular a derivada de segunda ordem. Conservo a constante, derivo cosseno. Derivada de cosseno é menos seno x, mais, conservo a constante, e vou derivar menos seno. Lembra que a derivada de seno é cosseno. Com esse menos aqui, fica menos cosseno x. Esta derivada de segunda ordem e a função é que serão usadas para substituir na nossa equaçãozinha aqui, né? Substituir na nossa equaçãozinha e achar os coeficientes a e b. Ou seja, eu vou usar nessa equação aqui, vou substituir o derivada segunda de y na nossa solução particular por mais com menos a seno x menos b cosseno x. Então, mais com menos a seno x, mais com menos b cosseno x. Vou usar esta derivada segunda aqui e vou usar também o y, né? O y, que é o meu a seno x mais b cosseno x. Então, vou usar essas duas expressões, né, substituir aqui e achar os meus coeficientes e a determinar os coeficientes a e b
da solução particular que vai formar a nossa solução geral dessa equação diferencial. Vamos ver como é que fica. Bem, lembre-se que nós já temos uma parte da nossa solução geral, solução da equação homogênea correspondente. Agora nós vamos achar os coeficientes A e B para achar a nossa solução particular, que é a segunda parte da nossa solução geral. Vamos ver como é que fica, né? Substituir a derivada segunda de y por derivada segunda de y por menos A seno x menos B cosseno x, mais 4 vezes o y. Quem que é o y? É o A seno x mais B cosseno x. Tudo isso igual a, tudo isso igual a 3 seno x. Essa seria a nossa equação, de onde eu vou tirar os valores de A e B. Tirar os valores de A e B por comparação. Fazendo as continhas, nós temos menos A seno x menos B cosseno x mais 4A seno x mais 4B cosseno x igual a 3 seno x. Bem, menos A seno x mais 4A seno x vai dar 3A vezes seno x. Menos B cosseno x mais 4B cosseno x vai dar mais 3B vezes cosseno x, que é igual a 3 vezes seno x. Lembra que eu falei que é solução por comparação, né? Vamos comparar parcelas. Para comparar a parcela, vou comparar a parcela que tem o seno x com essa e vou comparar o cosseno x com essa parcela que eu vou criar agora, que é o mais 0 vezes cosseno x. Comparo. Perceba que a primeira parcela aqui é 3A seno x, aqui é 3 seno x. Daqui eu tiro que 3A é igual a 3. Ou seja, A é igual a 1. Segunda parcela, 3B cosseno x é igual a 0 cosseno x. Daí eu tiro que 3B é igual a 0. Ou seja, B, 0 dividido por 3, B é 0. Com isso, eu consigo descobrir qual é a nossa solução particular. Lembra, a nossa solução particular é A seno x, como A é 1, Então, 1 vezes seno x, mais B cosseno x, então B é 0. 0 vezes cosseno x, ou seja, a sua solução y particular dessa equação não homogênea, ela vai ser seno x. Tendo aqui a nossa solução, a parcela correspondente à solução particular dessa equação não homogênea, nós vamos agora montar a nossa solução geral. Lembra que a nossa solução geral é um y, que é a soma da solução da equação homogênea, que é o C1, vezes o seno de 2x, mais C2 vezes o cosseno de 2x, mais a parcela correspondente à solução particular, que nós vimos que é seno x, mais seno x. Então essa aqui seria a nossa solução geral desta equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes, derivada segunda de y mais 4y igual a 3x. Então, C1 seno de 2x, mais C2 seno de 2x, mais seno x, certo? Espero ter entendido a resolução, ter gostado. Gostou, curta, compartilhe, deixe o like que é importante. Muito obrigado.